Olá, pessoal! Esporte e Saúde Total no ar. Então, hoje com um convidado especial aqui ao meu lado, Felipe Scher. Felipe Scher vai estar comigo entrevistando aqui uma pessoa que já vou falar quem é, mas primeiro vou apresentar Felipe Scher. Felipe Scher é host do podcast Fisiocast. É um cara que fala de dinheiro, não é não, Felipe? É isso, ó, um programa criado literalmente para ensinar fisioterapeutas sobre aquilo que eles não gostam, que é dinheiro, né? Impressionante, a gente está dentro de uma sociedade que a gente precisa do bendito do dinheiro, mas o fisioterapeuta tem aquela criança que tem que trabalhar por amor, e a nossa missão no Fisiocast é exatamente essa, fazer o inverso. Então, vou logo falar para vocês, o cara é cheio do dinheiro, cheio da nota, hein? Rapaz! Não espalha, senão o pessoal aparece lá pedindo dinheiro, faz isso não. Então, a gente fez essa parceria aqui, né? A gente se uniu aí, o Esporte Saúde Total. Ele veio como convidado aqui para a gente entrevistar quem? Doutor Leonardo Alves, que hoje ele não está como apresentador, ele está como entrevistado. Doutor Leonardo Alves, quem é Doutor Leonardo Alves? Presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular. Ele é host também de outro podcast, Rehab Cardiocast. CEO da Respicor, Clínica de Reabilitação Cardiorrespiratória. Câmara técnica, membro da E membro da Câmara Técnica também, Cardiovascular do CREFITA 2. Então vamos receber aí Dr. Leonardo Alves. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho a minha história, né? Geralmente eu estou do outro lado, falando, perguntando. Agora eu vou ter que responder, né? Tá no paredão hoje, ó. Vai ter que responder. Mas é verdade, aquilo que você estava falando, não é que o fisioterapeuta não gosta de dinheiro. Infelizmente, na nossa sociedade, o profissional da área de saúde é posto como sacerdote, né? Ele tem que fazer o bem e não focar o dinheiro. Mas tem que lembrar que a gente precisa sustentar uma família, a gente precisa sustentar o nosso dia a dia, a hora de lazer, e para isso a gente precisa ganhar dinheiro também. Até para investir em conhecimento, investir em tecnologia e tratar melhor o paciente. Então o que eu costumo falar é sempre assim, a questão não é correr atrás de dinheiro, a questão é faça o seu melhor, que o dinheiro vai ser consequência. Doutor Leonardo Alves, já chegou já metralhando. Vamos respirar um pouquinho, beber aquela aguinha gelada. Ó, é água, hein, gente? É água aí na caneca, hein? Olha lá, ele adora beber aguinha gelada para se refrescar, para ficar bonitinho. Vamos responder as perguntas, né? Posso perguntar qualquer coisa ou tem alguma limitação? Perguntar você pode. Aí se eu vou responder é outra coisa, né? Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente, como tudo começou, como você encontrou a fisioterapia e como eram as coisas. Na verdade, na minha época, quando eu entrei na fisioterapia, na minha época a gente fala porque tá mais velho, né? Mas lá na década de 90, a fisioterapia não era conhecida que nem é hoje. Tá? Mesmo alguns falando que não conhece direito a fisioterapia, na década de 90 era muito menos. E eu não sabia o que eu queria fazer ainda de profissão para o resto da vida. Na época eu era DJ. Para quem não sabe, eu era DJ, fazia festa de casamento, 15 anos, Você de boa. ficava ali nos equipamentos, fazendo aquelas mixagens, é isso? Isso, na época era você vinil não sabia ainda. disso, não. Eu sei vinil. que você faz pizza, né? Você Sim. sabe fazer pizza com borda recheada. Nunca comi tua pizza, é um hobby né? que eu tenho é fazer comida. Culinária é um hobby que eu gosto de fazer. Como DJ, era vinil, era CD, MD. CD tava começando. Cantar não canta MD. não, né? Não posso. Não ia te pedir pra você cantar Não, uma não música. pode. Desafina demais, cara. Tá. Agora tem o autotunes, pô. Hã? Agora dá pra cantar, né? Autotunes, o nome do sistema que colocaram agora pra melhorar a voz do pessoal que Não, canta. tem até uma mesa de som que você coloca, melhora, coloca tom, muito legal. Mas é isso, então eu fazia festa. E aí, numa dessas festas, eu tava fazendo festa, resolvi. Acabou a festa cedo, que era uma festa infantil. Guardei equipamento em casa, peguei o carro e fui encontrar com os amigos. Numa praça conhecida aqui na Tijuca, que é a Praça Vanhagem. Na época, quem é da antiga conheceu a Universidade do Chopp. Eu tava indo pra lá. O pessoal falava antigamente Praça dos Passarinhos, né? Que tinham animais lá. Tinha Aí você foi muito antigamente. Muito antigamente tinha. Mas
E aí, no caminho de carro, encontrei um amigo que estava de carro também. Porra, parou no sinal, um de carro pro outro, década de 90. Não tô falando que é correto fazer isso, e por favor, não faça isso. Parou no sinal, um olhou pro outro e falou, cara, tava chovendo, aquela chuvinha fina. Arranquei com o carro, ele arrancou com o carro, nós fomos. No final, na rua Professor Gabiso, quem conhece aqui é Professor Gabiso, dá no Maracanã. Cara, eu fui, no final a pista tava cheia de buraco, deu aquaplanagem, perdi o controle do carro, entrei no portão de uma unidade de saúde que eu não sabia o que era. E aí foi um transtorno, chegou a polícia, eu tive que chamar meu pai para negociar lá, resolver. E no final meu pai chegou e falou, você vai pagar o portão, você vai pagar o conserto do carro, você vai se virar para fazer isso. Naquela época eu era DJ, eu conseguia pagar. Mas você também vai conhecer o que funciona dentro dessa unidade de saúde. E essa unidade de saúde é o Oscar Clark, que é o centro de referência de reabilitação do município do Rio de Janeiro. E aí, nisso que eu fui lá conhecer, por coincidência, estava inaugurando o serviço de reabilitação cardíaca. E antes de começar a fazer a fisioterapia, eu olhei para aquilo e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Mas você já estava procurando uma profissão? Já estava procurando uma profissão? Eu estava dentro da profissão da área de saúde. Você estava Isso. decidindo. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E é muito louco, porque ele decidiu fazer fisioterapia numa época que o fisioterapeuta já não era tão valorizado e muito bem remunerado, né? Eu lembro que o salário era R$460. Era um negócio assim, tá na minha carteira de trabalho. É horrível isso. Mas, e aí eu cheguei e falei, cara, quero fazer esse negócio que trabalha aí com o coração, não sei o quê. Então, fui para a faculdade de fisioterapia. Então você já decidiu ali a cardiovascular? Já tinha na minha cabeça Então você já ali na batida do carro, já fisioterapia cardiovascular. Isso eu tenho que agradecer ao meu pai, que me fez conhecer aquele centro. E depois que minha mãe abriu meus olhos e falou, meu filho, por que você não faz fisioterapia? Eu falei, mas que isso? Não sei nem o que é isso. É curso técnico, não sei o que lá. E depois, não, eu vi que era nível superior. Eu falei, cara, vou fazer. E já fui entrar na faculdade com o intuito de trabalhar na cardiovascular. Só na cardiovascular naquela época não existia. Não existia a fisioterapia cardiovascular. A gente tinha poucos lugares que trabalhavam com reabilitação cardíaca, geralmente com outro tipo de profissionais, que não eram fisioterapeutas. E na própria faculdade eu fui desenvolver isso. E aí eu fui conhecer a área esportiva. Dentro da área esportiva eu acabei estagiando com o Nilton Petroni, diretamente com ele. E conheci toda essa parte do exercício dessa parte de reabilitação com exercício. Isso no estágio. Isso no estágio. Aí quando eu acabei, eu falei, cara, agora eu tenho que voltar pro meu foco, que é a cardiovascular, mas não tinha lugar nenhum. Aí eu fui pra terapia intensiva. Aí eu comecei a trabalhar na terapia intensiva, eu lembro até hoje, meu apelido aí, vocês conhecem, meu apelido era Nemo. Nemo? Era. Porque eu... Tinha a ver com aquele desenho do peixinho? É porque meu pai conhecia o dono do hospital, aí me arrumou para trabalhar lá. Eu cheguei e falei, cara, mas eu não sei terapia intensiva. Ele falou, não tem problema, você aprende. E aí quando eu entrei, todo mundo já ia, é peixe, é peixe, é peixe. Aí começaram a me chamar de Nemo dentro do hospital sem eu ver. Aí no dia que eu vi assim, ninguém chamou de Nemo e falou cala a boca que eu tava atrás. Falei, cara, não, pode chamar de Nemo, não tem problema nenhum. Eu tô começando agora. Mas lá na frente eu quero que vocês continuem me chamando de Nemo. Quando eu pedi demissão do hospital, eu era o melhor fisioterapeuta do hospital. E aí eu falei, agora continua chamando de Nemo, não tem problema nenhum. Cara, eu tô aprendendo. E aí com quem eu fui aprender? Eu quero aprender sempre com os melhores. Quando eu tava na esportiva, eu falei, cara, eu vou conhecer Nilton Petroni e trabalhar com o Nilton Petroni. Que era referência, né? Na área esportiva. Aí quando eu tava na terapia intensiva, eu falei, cara, eu quero trabalhar com a referência. E a referência quem era? Carlos Alberto Caetano Azeredo. Aí eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso conhecer isso daí, que ele que vai me ensinar muitas coisas. E aí, nós estávamos procurando um auditório para dar um curso de ventilação mecânica. Por coincidência, eu caí num auditório que estava em obra na Leandro Martins, no centro do Rio,
Quando eu cheguei lá, eu conheci a Cecília, que é a Cissa, que ela falou, não, a gente pode montar o curso aqui de vocês, mas eu tenho um problema. Eu preciso colocar ainda umas divisórias aqui, que o Carlinhos vai chegar, isso é numa quinta-feira, o Carlinhos vai chegar sábado para dar aula e ainda não está pronto. E o cara acabou aqui de largar, me deu um orçamento absurdo, R$3.000 para fazer um negócio, e eu não tenho quem faça. Aí eu falei, quem? Carlinhos? Eu falei, é. Falei, não, tem problema, eu conheço a pessoa que faz isso daí pela metade do preço. Mentira. Aí eu desci, isso, quinta-feira, no centro da cidade, eu desci, comecei a ver aquelas lojas em obras, né? Eu falei, e aí, você trabalha com divisória? Não. Aí eu achei um cara que trabalha com divisória. Eu falei, meu amigo, você trabalha com divisória? Você consegue fazer um orçamento para mim agora? Ele falou, não, cara, tô trabalhando. Cara, te dou 100 pratas para você ir lá fazer orçamento para mim. Aí ele foi lá fazer orçamento para colocar as divisórias pro Carlinhos chegar e dar aula no sábado. O cara tinha cobrado 3.000. O cara, por coincidência, cobrou R$1.500 para fazer a divisória. Aí, nisso, quando o Carlinhos chegou, a sala estava pronta. Aí a Cecília chegou e falou, porra, tem um garoto aqui que na época era garoto, tinha 20 e pouquinhos anos. Falou, tem um garoto aqui que você precisa conhecer para trabalhar contigo. Aí eu conheci o Carlinhos. Coloca a primeira foto aí. Conheci o Carlinhos, aí o Carlinhos chegou, me convidou para trabalhar com ele. Eu queria abrir um parênteses rapidinho, só para o pessoal que não sabe quem é Carlos Azeredo. Quando eu era estagiário, e eu comecei a fazer estágio em um hospital, e aí surgiram algumas dúvidas respiratórias. Olha, vem cá, Hélio. Lê esse livro aqui. Aí eu peguei o livro Azeredo. Então, o Azeredo era a referência, era a base da fisioterapia respiratória nessa época. Não tinha outro. Os que vieram depois... Pelo dele. Citando ele, né? Foram seguidores dele. Joga a imagem aí, Samuel, por favor. Então, aqui... Esse aqui foi evento... Esse aí é o Carlos Azeredo ali em cima? Esse aqui não, esse aqui sou eu, tá? Não, ele em cima de você ali. Aqui é o Carlinhos fazendo uma manobra. O que ele estava fazendo em você ali? É uma manobra abdominal. Aqui eu tô com o Ventrac. O Ventrac é um sensor de fluxo, que a gente mede o fluxo. Em que ano foi essa foto aí com o Carlos Azeredo? Cara, deve ter sido 2004, Essa 2005. foto é uma relíquia, hein, cara? 2004 e 2005. E aí, isso aqui tudo foi o que eu organizei. Foi o último curso nacional de respiratória no IBAN, que todo mundo fala desse curso. Esse curso do IBAN. Esse foi o último curso do IBAN. E, tipo, eu que projetei tudo, de colocar filmagem, de colocar Esse lá foi atrás... o último dia do curso? Não, esse foi o último curso dele. Lá atrás está o Ventrac, tá vendo? Que eu consigo ver curva de volume, de fluxo, de pressão, vejo curva de tudo. Eu consegui projetar e ele ficou maravilhado. Porque ele já sabia que estava doente, ele já sabia que seria o último curso dele, que ele já tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão, e fazendo a manobra. Tem detalhes aqui que eu não posso contar. E aqui era o pessoal da pós. Os detalhes você não pode contar, né? pô. Esse aqui era o pessoal da pós. Já fugiu, né? Já fugiu, vamos por outra foto. Os detalhes você não pode contar. Hã? Os detalhes. Não, cara, que nessa época, eu lembro que tava lançando... É isso que eu quero saber. Tava lançando essas coisas de Viagra, né? Nessa época aí? Mais ou menos. Aí você tomou um? Na verdade, não Viagra. Eu tinha tomado o Levita. Aí eu falei, Carlinhos, porra, tomei Levita, tá foda aqui. Não Para de apertar minha barriga. E eu tava com uma calça larga, né? Aí o Carlinhos, cara, Carlinhos era sacana pra caramba, né? Ele chegava, ele sabia disso, que eu tava sentado lá no meu canto, quietinho. Falei, Léo, vem aqui. Eu falei, pô, Carlinhos, não vem aqui. Vem cá fazer uma manobra contigo, ó. Ele era foda, né? Porque durante o tratamento dele, ele tinha muito enjoo com a quimioterapia, muito enjoo. Essa época ele já estava fazendo o tratamento ali. Já. E aí quem raspou a cabeça dele fui eu, né? Que ele tinha um cabelo, eu passei a máquina zero, porque ia cair tudo com o tratamento. Que ele fez um tratamento associado, químico com rádio, mas ele não fez químico nem fez rádio. Isso daí é uma história do Carlinhos, que ele sempre brigava com um, com outro, e ficava saindo e não conseguia conduzir o tratamento direito. E aí ele enjoava muito, tinha muito enjoo, vomitava, né? E tomava os remédios para vômito. E assim ficava desesperado, meu remédio aqui, pegava de novo, tomava de novo.
Aí eu falei, Carlinhos, a parada é o seguinte, existe estudo lá fora que o uso do canabidiol, da maconha, vai diminuir seus enjoos, não sei o que lá. Ele, que isso? Eu vou ficar fumando. Eu falei, cara, Carlinhos, deixei 3 apertados lá na tua mesa. Chega da quimioterapia, usa pra ver como é que é. Cara, ele usou. Aí ele falou, Léo, preciso de mais disso, cara. Passei muito bem, tô ótimo, não sei o que lá. Aí quando eu descia pra aula de pós-graduação, chegava o Carlinhos, chegou meu apertador de maconha, o profissional. Eu falava, caramba, Carlinhos. Aí eu falava pra todo mundo, é mentira. Ele tá de sacanagem, zoeira comigo. Carlinhos zoava, cara. E ele era assim, ele falava tudo, zoava a porra toda. E isso aqui era uma turma de pós-graduação que tinha lá. E aqui é o nosso laboratório simulado, que não tinha os bonecos que tem hoje em dia. Então esses bonecos a gente teve que criar. Essa pós é onde? É lá na Leandro Martins, da pós-graduação do Carlinhos. Aqui é meu filho, ó, novinho. Uhum. Ele aqui tinha 1 ano e pouco, ele nasceu em 2003. Tá? Você é a galera da pós que Cris estudava com você. Não, eu era professor Ah, da você estava pós. dando aula aí já? Já estava Junto dando com aula. o Carlos Azeredo. Isso, junto com o Beleza, Carlinhos. e como é que vocês conseguiram fazer o boneco? Fazendo, criando, cortando, montando. O boneco respirava, sabe aquela bolsa de água quente? Era a bolsa Sei. de água quente no Da boneco. Mercury. Não da Mercury, que nem tinha marca Mercury. Era uma bolsa de água quente que a gente colocava de ar, aí fazia uma peça T, colocava um tubinho de... Aí é da antiga, quem conhece Neutrox, que Eu lembro. é amarelo. Amarelo. Cilíndrico e amarelo. E a gente falava que era secreção, o pessoal acreditava que na hora que aspirava, eu fazia um sistema que o ar ia pra bolsa, mas na hora que descia a cânula, ia pro Neutrox. E aspirava aquele amarelo, todo assim. Ó, fisioterapeuta e engenheiro. Então o Carlinhos era engenheiro a também. secreção do boneco era o Neutrox? Era. Caraca, mano. E quem ventilava? M61. Um ventilador M61. Não sei se vocês já escutaram falar. Parece uma máquina de lavar Brastemp na antiga de ferro, onde tinha um fólienzinho que faz... Já vi isso em filme, né? Não, então, ele é um ventilador volumétrico. Você consegue colocar suspiro e tudo. Bem medieval mesmo, um dos primeiros. Eu dava aula pro Carlinhos de Bismarck 7. Eu lembro até hoje, o Carlinhos uma vez chegou pra mim e falou, pô, duvido você colocar o Bismarck 7 pra funcionar. Todo mundo já tentou, não conseguiu. Porra, falar duvido pra mim é foda, né, cara? Aí eu passei 2 dias inteiros mexendo no Bismarck 7, desmontando, pegava o compressor de ar, conseguia fazer a conexão, não sei o que lá. Colocava pulmão teste, um dia eu consegui colocar ele pra funcionar. Eu falei, Carlinhos, chega aqui. Olha só isso. Caralho, agora só você que vai dar aula de Bismarck 7 aqui. Só você. Você foi o único que conseguiu colocar ele pra funcionar com o compressor de ar. Eu coloquei, e aí fazia os ajustes todos. Carlinhos era, assim, tinha um protocolo lá de ambusar, né? Você colocar frequência respiratória, calcular o tetote para saber qual é a frequência respiratória de 10, de 12, de 15, de 20, de 30. E aí você colocava isso e a gente tinha que contar aí no Bismarck 7 para ver mais ou menos qual é a frequência. Tinha que fazer o cálculo. Mais ou menos qual é a frequência, a gente contava entre uma incursão e outra quantos segundos demorava e mais ou menos a frequência tinha. O volume tinha que colocar um ventilômetro para ver. Era outra fisioterapia. É uma fisioterapia que a gente tinha que meter muita mão ali. Quem viu o Bismarck 7 viu ele funcionando como CPAP, que aí o pessoal fala, o Bismarck 7 é um ótimo CPAP. Cara, mas ele era um ventilador mecânico pneumático que salvou muita vida. Se você pegar um Bismarck 7 e um ventilólogo que o pessoal usa em ambulância, é o mesmo funcionamento, ele funciona da mesma forma. Você pegar e montar isso. Pode trocar foto aí, Samuel? Pode? E é uma coisa, Não, mas é uma coisa interessante isso que você está falando, porque assim, a gente escuta muito falando, não, porque tudo tem que ser baseado na ciência, e você vai vendo que a ciência é feita na prática, né? Primeiro vem a prática, depois vem a ciência. E vocês construíram isso, né? Sim, Toda cara. essa construção do que hoje é falar da ciência, dos estudos e tudo mais, começaram aí, na prática. E na prática, a gente começando a tentar analisar o que estava acontecendo, para depois poder escrever. Então, a gente via o Ventrac. Acho que pouquíssimo fisioterapeuta sabe o que é um Ventrac.
Ventrac é igualzinho o gráfico que aparece no ventilador mecânico, mas você usa em ventilação natural. E aí a Cecília e o Carlinhos usavam o Ventrac com biofeedback para conseguir controlar a ventilação. Você via o tempo inspiratório, via o tempo expiratório, o volume que você estava fazendo, e você tentava copiar. E a curva de esterese, a gente também tentava colocar a curva perfeita e o paciente tinha que seguir aquela curva. É uma fisioterapia que você tinha que pensar para tentar desenvolver, para depois publicar, para depois de ver se funcionava ou não funcionava. Então eu vejo isso, que às vezes o pessoal repete o que foi feito lá atrás, mas o que foi feito lá atrás foi para ensinar o que está fazendo hoje na melhor forma. Então tem coisa que realmente eu vejo que não tem comprovação, mas que serviu para a gente desenvolver coisas melhores. Esse pessoal lá de trás, ele trabalhava com o que tinha e salvava vidas. Tá? E a gente, o que vem fazendo? Aperfeiçoando o que foi feito lá atrás. Beleza. Eu tô vendo aí essa passeata aí, 40 anos, fisioterapia, terapia ocupacional. Cara, 40 Você anos. segurando ali no pau da bandeira. Cara, 40 anos. A fisioterapia tá com 55 anos, né? 56, 55. Da regulamentação de 69? Acho que são 55 anos. Então, eu sempre 55. fui um profissional que me envolvi com a profissão. Eu não somente queria ser um fisioterapeuta. Eu queria ser fisioterapeuta que mudasse a história da fisioterapia, que mudasse para melhor. Então, eu sempre participei. Eu era sempre o mais novo do grupo. Aqui eu tenho o Ivens. Quem conhece o Ivens Souza? Aquele ali é o Ivens. Eu tenho aqui o Que ele tá falando no celular Vini. ali, né? Tem um Vini aqui Walkie-talkie, também. celular nessa época. Era o que toca ou era o celular? Era Nextel, era Nextel. Tá passando rádio ali, ó. Era Nextel. Era um bip. Aqui, Leandro. Ali o William tá com a corneta, né? com Mas o quem tá megafone. ali? Aquele ali do lado do William ali, um pouquinho pro lado. É o Leandro Azeredo, não? Não, Leandro tá aqui. Leandro tá aqui embaixo. Ah, é esse aqui que tá ali. Não, não. Não, Esse tá do lado. aqui, ó. Tá ali. O Leandro, o Renato. Esse aqui, qual é o Renato de Paula? Renato de Paula. Rapaz! Quanta diferença! Quanto tempo, hein? Aqui eu não sei se é o Clailson, a Denise Flávio. A Denise Flávio aí. Ali no meio é o Guilherme Alves. Pô, que bacana, a galera toda unida aí, lutando pela fisioterapia, lutando pela valorização. 40 anos da fisioterapia. Parabéns a todos. Leandro Azeredo ali, ó, de olho fechado para tirar foto. Nessa época, eu já estava começando a construir minha primeira clínica. Qual bairro mesmo, sei? Copacabana. Ah, sim. Copacabana. Foi a nossa passeata de 40 anos. Pô, que maneiro, nós fizemos cara. lá. Maneiro. Então, assim, eu sempre fui um profissional que quis participar. Eu não queria ficar reclamando, criticando. Criticar crefito, criticar sem fito, criticar as sociedades. Não. Se eu quisesse mudar, eu não tinha que criticar, eu tinha que fazer. Porque as pessoas querem criticar, mas não querem movimentar uma palha para ajudar em nada ou se mobilizar para nada. É o profissional sanguessuga, né, irmão? Mas tem gente que nasceu para criticar só. Só quer não que todo mundo fazer. construa para ele, chegar pronto, ganha o dinheiro e vai para casa. Não é isso, Felipe? Até complementar, não é só uma questão só de criticar, né? Às vezes eles criticam sem saber quem tá criticando e por que tá criticando. Às vezes eles querem uma função do crefito, que quem tem que cuidar é o sinfito, querem criticar o sinfito, a função que é da associação. E as pessoas só querem criticar sem saber o que tem realmente de agir, né? Mas tem muita gente boa também. Mas o que eu vejo é que muita gente foca no problema, né? Quando você foca no problema, a única solução é reclamar. Quando a gente identifica o problema e começa a focar na solução, aí a gente senta numa mesa e começa a discutir como melhorar aquele problema. E o que a maioria das pessoas, não estou falando do fisioterapeuta, estou falando do ser humano, é focar no problema. Uhum. Ele não quer saber, ele quer saber, porra, tô sem dinheiro, tô zerado de grana, me pagam mal o meu trabalho, não sei o que lá, mas não foca que o que ele tem que fazer para ganhar mais dinheiro. O que ele tem que fazer para melhorar as condições de trabalho dele? Ele só quer saber de reclamar, que eu tô com problema, é a minha mulher em casa que não me respeita, são meus filhos que não me respeitam. Cara, não te respeita por quê? Vai procurar a solução, vai ver qual é a solução desse problema. É você que está ausente em casa, é você que quando está em casa não está realmente em casa, está no telefone, que não importa, às vezes, o tempo que você fica, importa a qualidade que você fique. Importa, às vezes, é um tempo que você dá para o teu paciente,
é a qualidade do serviço que você dá para o seu paciente. E isso vai fazer você mudar a sua parte financeira, você vai poder cobrar mais caro, porque você vai começar a mostrar resultado, você vai trabalhar com resultado, com o paciente, você vai focar em resolver problemas. Quando você resolve problemas, você ganha dinheiro. Agora, quando você reclama dos problemas, você fica parado tem no um tempo. profissional esponja que só quer absorver o que os outros construíram, mas chegar assim para ele, vamos percorrer esse caminho aqui para a gente realizar uma construção em cima da nossa profissão, em cima de um empreendimento, aí não tem disposição para realizar, né, para trilhar um caminho e construir alguma coisa. Eu costumo falar que na cardio, né, não é que eu batia na porta e não abriam. A questão é que não tinha porta. Eu Já tive que estamos construir. falando da situação do empreendimento, do empreendedorismo. Eu tive que construir essa porta. Eu tive que chegar, não tinha um lugar que não recebia fisioterapeuta como estagiário. E aí, o que eu decidi? Eu falei, cara, eu vou montar um centro, onde que nesse centro eu vou colocar fisioterapeuta para estagiar. E só vou trabalhar com fisioterapeuta. Então, eu comecei a construir a porta. Eu comecei a pavimentar a estrada para o pessoal entrar. Tá? Tinha algumas outras pessoas ali, tampando buraco e tudo mais, mas não, eu queria pavimentar mesmo, colocar porta para os outros profissionais chegarem. Então, eu participar tanto aqui desse movimento, se você pegar esses grupos aqui, é o mesmo que vai consolidar lá na frente da reabertura do Sinfito e da FERJ. Passa para mim o slide, por favor. Que vai combinar lá naquela abertura. Esse grupo aqui, esse aqui foi um evento que a gente fez de fortalecimento da fisioterapia. E aí tinha aquela discussão. Não, a fisioterapia, ela é forte, é reconhecida. Quem não é reconhecido é o fisioterapeuta. Todo mundo sabe que a fisioterapia dá resultado, mas ninguém sabe que para a fisioterapia dar resultado precisa pagar um fisioterapeuta para ir trabalhar. Tá? Então aqui a gente começou a fazer a valorização do fisioterapeuta. Tá aqui o Leandro, tá aqui o Diego, eu tô aqui. E o que nós fizemos aqui? Doação de sangue. Vamos fazer lá no Emo Rio, doação de sangue. Na mesma época que eu estava aqui lutando pela reabertura do Sinfito e da FERJ, eu já tinha minha primeira empresa. Isso aqui foi em 2008, acho. Então, foi em 2008, naquela época que a fisioterapia estava passando por um momento muito difícil de baixa salarial, né? Foi. Que foi iniciado aquele programa de valorização Eu Valorizo, como é que era o nome? Cara, eu valorizo a fisioterapia. Projeto Resgatando os Valores da Fisioterapia. Isso. E aí... É esse grupo aqui que começou e nós fomos. Passa o slide. Aí combinou nisso aqui agora. É que em 2008 e 2010 veio o piso, né? Mas aí vem nisso aqui. O que foi isso aqui? Isso foi nossa Assembleia Geral, tá? Onde nós pegamos o livro ata do Sinfito e da FERJ. Aqui é o Sinfito e a FERJ. Isso aí foi dentro do sindicato. Um sindicato grande que emprestou a sala pra gente para fazer essa abertura. Eu estava aqui presente, eu organizei essa abertura. Eu acho que tava com goteira lá dentro. Cadê? Como é que tá a Zereda na foto? Então, é mesmo, né, cara? Aqui... Tomar um banho antes de entrar. Aqui foi a ata de posse, onde o Diego estava tomando posse do Sinfito e o Leandro estava tomando posse da FERJ. E nessa época eu ajudava a patrocinar tudo, a criação do site, a colocar movimento no ar, colocar dinheiro. A gente gerava dinheiro no nosso bolso para movimentar isso. Hoje, a FERJ está andando bem, graças a Deus. Fez agora o PhysioConnect, que foi um sucesso. O Sinfito tem um trabalho dele, mas entender que isso foi uma luta. E não foi para uma luta para um fisioterapeuta que ficava parado, sentado. Foi fisioterapeutas que quiseram mudar, que foram lá para brigar e mudar essa história da fisioterapia. E aí a gente pode até deixar um chamado, né? Porque se a gente olhar, a galera que tá na linha de frente continua a mesma, né? Diegão, você, Azeredo, Joãozinho também tá na foto ali de cima. Agora, Ali né, é o cara? João Magalhães? O próprio. Aqui. Com a mesma cara, com o mesmo cabelo, garoto. tudo Cadê igual. a gravatinha? Se bobear, tá com a gravata. Quando tá de costas, Aqui tá é de o gravatinha. Antunes. Aqui é o Antunes também. Mas tá, o que eu ia falar é isso, tá na hora da nova geração que abraço, tá entrando João aí Magalhães. também acordar e se mover, né? Mas eu vou te contar, isso demorou, tá? Esse pessoal que tá agora, eles estão agora há 8 anos. Vão fazer 8 anos ainda,
Tá? Isso aqui foi em 2010, quando assinou aqui. E vamos dizer aí, 2017 que eles entraram. Você diz o quê? O Crefito? Esse pessoal que está agora aí na frente, 2017. E o que a gente faz dentro da FERJ? São formar novos profissionais que saibam fazer esse tipo de trabalho. Porque a gente também não quer mais, a gente está cansado. A gente tem outras missões aí na vida. E a gente busca, tipo, nós vamos falar mais na frente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Metabólica, que eu já falei, cara, eu ajudei a fundar, nós fundamos essa sociedade, mas eu preciso de pessoas novas para comandar isso para frente. Porque vai ter uma hora que vai ter um fim, vai acabar porque eu vou cansar, não tem sangue novo e preciso formar pessoas novas. E é o que eu faço dentro da sociedade, capacitar o profissional, tanto na parte de curso de extensão, como na parte de pós-graduação, ajudo, oriento a entrar no mestrado, como entrar no mestrado, para o doutorado, por quê? Para depois eu sair. E isso continuar. E eu tô justamente fazendo isso, não é verdade? Você não perde força, né? Se não tiver gente para dar continuidade, Nós perde força. estamos lá e convidamos a todos, né, que estão aí assistindo, conheçam a SBFC, conheçam a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Metabólica, entre no site www.sbfc.com. Tem BR no final? .br. Então vamos que vamos, pessoal. Vamos cair para dentro que nós estamos lá, juntos com você. Aí, fiz a propaganda boa. Parece até que treinou para fazer a propaganda. Mas aí, é isso que eu falo da fisioterapia. A gente tem que construir. Sim. A gente tem que saber construir. E não é só depois chegar e falar, não, ele tá lá na frente porque puxou saco, fez parte da panelinha, não sei o que lá. E quem me conhece sabe que não é assim, né? Eu quero falar uma coisinha. Tô aqui com o Felipe Scher, que é lá do FisioCast, que é o podcast que fala de empreendedorismo, tá? E eu já vou falar de uma coisa de empreendedorismo aqui. Aproveitar que ele tá aqui, eu vou me empolgar. Já tô igual o Leandro, que o que vem? O que ele vai jogar agora? Pessoal, criem caminhos, caminhem. Quando você começa a trilhar um caminho, você vai ver outros caminhos. Você começa numa direção, vão aparecer outras oportunidades. Mas não fiquem parados reclamando. Isso é a pior atitude que você pode tomar. Empreendedorismo, hein? Eu já tô falando lá pro pessoal do FisioCast. Pessoal do FisioCast, aqui, ó. Felipe Scher. Arrasou. Caminhem, não fiquem parados reclamando, que é a pior atitude que você pode ter se você quer, né, ter algo, ter uma fonte de renda, ter, no mínimo, né, um emprego, um plantão, ou ter um empreendedorismo. Caminhe, vamos lá. Vamos pra frente. Se ficar parado, já viu. Fala, Léo. É aquela história, né? A valorização não parte só do Léo. Não parte só do Hélio. Depende de quem tá ouvindo a gente. Sim. Se as pessoas não se movimentarem para se valorizar, não tem como a gente esperar a valorização. Outra dica de FisioCast aqui, ó. Tá baixando o FisioCast aqui. Outra dica. A pessoa que mais pode ajudar a gente somos nós mesmos. Ninguém no mundo pode nos ajudar mais do que nós mesmos. Então, vamos nos ajudar. Eu vou falar um pouquinho de uma mentalidade que eu tô. Concordou, Felipe? Assina embaixo. Só dá o papel que a gente assina embaixo. Mentalidade que eu tô pegando agora, né? Que é mais a parte estoica, entendendo sobre estoicismo. Então, na verdade, você olha o mundo e às vezes você se preocupa muito com o que os outros estão falando. Como se aquilo que o outro está falando tivesse algum valor para você. Ele só tem valor se você der valor àquilo. Se alguém te criticar, você não tem que bater, se espernear. Cara, deixa criticar. Você concorda com o que está sendo dito ali? Se você concordar, aí sim isso vai te fazer mal. Mas se você não deixar que falam, né, deixar no vácuo, não ligar para o que os outros falam, você vai conseguir trilhar o seu caminho, você vai conseguir ir muito mais longe. Quantas vezes eu já vi me criticarem, Léo, você é maluco de montar uma clínica sozinho, de cardiovascular, você é maluco de fundar uma sociedade, o termo não é mais sociedade, é associação, não sei o que lá. Cara, eu não tenho que dar ouvido para isso. Eu busco me orientar,
tipo, termo de sociedade, associação. Eu fui no advogado, o advogado me orientou e eu abri nós abrimos a sociedade, né? Com o nome de sociedade. Então, eu não tenho que ficar dando ouvido porque os outros estão falando, não. Eu preciso fazer o meu. Então, um conselho, cara, estuda um pouquinho de estoicismo. Só vai mexer contigo se você der importância para aquilo. Se não der importância para aquilo, não vai te fazer mal. E falar da gente, isso sempre vai acontecer. Sempre vai ter alguém falando de você, então, você se importar com isso, já era. E a grande verdade é, né? O gênio de hoje já foi chamado de louco algum dia, né? Com Os certeza. grandes gênios foram loucos em algum momento porque eles tiveram que ir contra os princípios que as pessoas acreditam que é verdade absoluta. Então, assim, se hoje existe a sociedade é porque em algum momento alguém chamou de louco e falou assim, você tá maluco, não é Claro. por aí, e hoje tá aí. O gênio enxergou algo que ninguém enxergou. Por isso que Se ele é hoje a gênio. gente voa, é porque teve um maluco lá que se atirou pra voar, né? Pô, Alguém caiu pra gente voar, né? E já que a gente tá falando da SBFC, você quer voltar pra cá, né? não, passar. Então passa, depois a gente volta pra SBFC. Não, Passa- vai ter a SBFC aí. Passa a foto aí. Ah, e outra coisa que ninguém sabe, aqui é a Dudinha. Pô, eu trabalhei em pediatria também. Nessa época eu era chefe da fisioterapia do Cardoso Fonte, Hospital Federal Cardoso Você Fonte. tava novinho, né, Léo? Eu tinha que fazer esse comentário, né? Porra, Porra, Você eu tava acho que eu novinho. não As fui outras- pra essa área por conta do Léo, porque eu conheço a história da Duda. Ah, conhece? Eu era estagiário, fui fazer, primeiro período, nem estagiário, primeiro período de faculdade, fui fazer uma pesquisa lá de ética da faculdade e tal, que a gente precisava estudar todas as áreas. Aí tinha um amigo meu que conhecia o pessoal lá do Cardoso Fonte, Renato, acho que era Renato o nome do rapaz. Era o Moreno, que cuidava da parte da fisioterapia. Aí a gente Ricardo, a gente entrou dentro do CTI e tal, Duda tava lá, eu falei assim, cara, não é pra mim, meu coração é muito mole, eu cuido de adulto, tudo mais, mas de criança, assim, não dá, assim, não é minha Ricardo área. Rubio, que foi coordenador lá também. E, cara, mas a Duda era amor e tudo. Pô, aqui eu colocando pra tomar banho de sol, tirar, já que ela morava no CTI, né? Colocando pra tomar banho de sol. Na mesma época que tava aqui, eu já tinha aberto aquela minha primeira clínica. Eu já tinha fechado e já tava aqui com a minha segunda clínica na parte de cardio. Isso aqui era 2010, mais ou menos, 2010, Aquela 2011. primeira não era cardio, não. Era cardio, Já mas era. como eu não dava para fazer um cardio sozinho, porque não existia, eu fiz o quê? A parte de fortalecimento eu fazia com pilates e tinha uma sala de cardio com esteira e bicicleta e monitorização que eu fazia dentro do consultório, tá? Porque eu precisava colocar para render dinheiro, então eu acabei usando o pilates no começo, mas acabou eu desistindo. E foi pra Mecano. E fui com Mecano trabalhar montei esse espaço aqui com cardio lá em Copacabana, tá? Depois de Copacabana, pode passar. Eu fui para Ipanema, esse aqui já foi minha terceira, vai contando aí que tem clínica. Cara, para ter sucesso você precisa quebrar algumas vezes, né? Então vamos lá, essa aqui é a clínica de Ipanema. Mas não quebrou, foi evoluindo. Ó. É o que eu falo pra todo mundo, eu caí pra cima, né? Foi Em vez de evoluindo. quando todo mundo olha, acha que o Léo caiu, o Léo subiu, Você né? pega a primeira imagem que ele colocou, porta sanfonada no estúdio de Pilates. Na segunda já deu uma melhorada, a parede já tava melhor. Agora na terceira, a infraestrutura já tá crescendo. Era sanfonada a porta. Porra. Aí, isso aqui foi em 2014. 2014 eu já tinha um Power Brief. Eu já trabalhava, porque o Carlinhos usava muito treinamento muscular inspiratório. Carlinhos faleceu em 2006, né? Dia 8 de maio de 2006, se eu não me engano. E ele ganhou muita abrangência com treinamento muscular inspiratório após TRM, de lesão raquimedular cervical, tá? Porque todo mundo que lesionava naquela época lesionava cervical, ia para ventilação mecânica e morria na ventilação mecânica. E ele começou a falar que não, se fosse cervical baixa, de C3 para baixo, não precisava ficar em ventilação mecânica porque não comprometia o nervo frênico. Se fosse de uma altura do C3 para cima, aí ficava dependente da ventilação mecânica por conta de lesão do nervo frênico. E o Carlinhos começou a pegar esses pacientes com lesão baixa de cervical, começou a usar ultrassom, isso lá na década de 80, começou a usar ultrassom para análise do diafragma. Ele tinha um colega dele, médico, que o Carlinhos, junto
com esse médico, conseguiu desenvolver a técnica de analisar o diafragma. E naquela época, ele já avaliava a espessura e a mobilidade do diafragma para fazer o desmame. Carlinhos desenvolveu um aparelho de eletroestimulação chamado EDET. EDET é técnica, né? O aparelho é o Frenix, que era da Quark. Era aquele aparelho que usou no Christopher Reeve. O Carlinhos foi chamado para avaliar o caso dele. E levou o equipamento. Carlinhos foi lá ou ele veio aqui? Não, o Carlinhos foi lá. Lá nos Estados Unidos. Ele foi convidado para ir lá nos Estados Unidos. Levou o EDET. Colocou, funcionou. Só que o FDA não aceitou. Porque como era transtorácico, ele não aceitava. Só aceitava se fosse implantado. E aí começou a desenvolver estudo de implante diafragmático, de marca-passo diafragmático, através do estudo do Carlinhos. Tá? E aí colocou. Carlinhos tratou da irmã Dulce também, né? Então, Carlinhos tinha uma bagagem enorme aí. E aí, eu ainda tenho 2 aparelhos do Carlinhos de eletroestimulação transtorácica. É aqueles que a gente mostrou com no o Rogério. Com o Rogério. Não, com a Azeredo. O Leandro Azeredo. Foi com o Leandro Azeredo? Então, foi. Com o Leandro Azeredo, que é o eletroestimulador. Tá? E aí, eu comecei a estudar treinamento muscular inspiratório lá naquela época, início dos anos 2000, com o Carlinhos. Carlinhos, ensinou bastante coisa. Ensinou tanto fazer a eletroestimulação diafragmática transtorácica, como o uso de dispositivos de carga linear para treinamento da musculatura inspiratória. Hoje em dia já está bem mais fácil. A gente tem um aparelho digitalizado. Quando o Carlinhos morreu, em 2006, ele já deixou um monovacômetro digital para mim. Então, o monovacômetro digital dele, o MVD3000, 300 ou 3000, do Carlinhos, isso em 2006, ficou comigo. Eu tenho ele até hoje, ele funciona, tá? Para fazer a monovacometria digital. E aí, depois, em 2014, eu comprei o primeiro Powerbrief K5, onde ninguém trabalhava aí na época, e eu já estava trabalhando com o K5 em 2014. Então, já tem 11 anos utilizando esse equipamento. Show de bola. Pode pular foto aí, Samuel? Aqui já é minha terceira clínica. Não, é a quarta. Peraí. É a quarta? É a quarta. É a quarta clínica. Contando? Estamos contando. Era a quarta clínica, foi uma clínica que eu fiz com um amigo meu, que ele tinha uma clínica, eu reformei a clínica toda, transformei. Esse oxímetro aqui de baixo era do Carlinhos, tá? Aqui é o paciente com uso de CPAP, fazendo... Esfígmo com mercúrio, né? Com mercúrio. Que é o mais fidedigno que tem. Ainda mais na esteira, né? Que o ponteiro oscila muito. Então, quando você está na esteira e está correndo, a coluna de mercúrio é melhor. E aqui é um paciente pneumopata, e a gente fazendo o exercício aeróbico com a ventilação mecânica. Isso daí foi em 2015 ou 2016. Se não me engano. Passa rápido. Pode passar, Samuel. Foi ontem. Aí já foi a minha quinta clínica. Sexta. Hã? Quinta. Estamos na quinta. Quinta clínica. Já vi que a gente vai fechar 10, hein? E esse parceiro aí, quem é? Aqui foi quando eu conversei com o José Aldo, né? José Aldo. Um abraço, José Aldo. O José Aldo, ele veio numa sequência de... Isso aqui foi 2016, 17, eu acho. 17 aqui. Ele veio numa sequência de 3 derrotas. Um cara que foi 10 vezes... Durante 10 anos, ele foi o melhor do mundo, tá? E aí ele começou a perder. Nessa época que ele estava com 32 anos, e através de estudo, que eu estava lendo muito sobre treinamento muscular inspiratório, a gente começa a saber que depois dos 30 anos, começa a perder força muscular. E aí só o talento não basta. Você tem que ter a fisiologia, toda essa parte de preparação por trás. E quando eu fui fazer a avaliação inspiratória dele, o que eu esperava? Que fosse a parada super forte, a musculatura inspiratória, porque o cara é 10 anos campeão no mundo de MMA. O cara deve ser forte pra caramba. Não, a musculatura dele era igual a minha. E aí a gente começa a discutir sobre a especificidade do treino. O cara, ele era bom de chute, de soco, mas a musculatura inspiratória dele, ele nunca treinou, era igual a minha. Mas você também é atleta, né?
Já pedalava ali, né? Não, mas dentro da normalidade, a gente tem parâmetros de normalidade para um indivíduo com faixa etária, IMC e nível de sedentário para esse padrão. E ele estava dentro da normalidade. Como ele é um atleta, eu esperava que fosse acima. E aí, o que eu fiz? Eu conversei com ele e falei, cara, vamos treinar isso. Daí ele topou. Aí ele tá ali com o Power Brief na mão. E aí começamos a fazer o treino. A gente tem o que chama, né, que camp, né, que é a preparação da luta. Normalmente o camp dura aí de 8 a 9 semanas. Aí eu falei, cara, vamos, durante esse período, fazer o fortalecimento inspiratório. Quando você estiver na parte de corte de peso, né, na última semana, a gente suspende o treino inspiratório, porque é a época de desidratar e tudo, então não dá para fazer treino forte. E vamos ver como vai na luta. Porque quando o cara tá com a musculatura inspiratória forte, ele demora para fadigar. O músculo respiratório, ele contribui tanto no aumento do lactato no sangue, como na antecipação do metábolo reflexo, que faz com que o atleta perca desempenho no máximo esforço. Então, nessa luta, ele teve uma trocação com o adversário dele intensa. E no UFC, a gente coloca que a relação de ataque e defesa é de 1-3. Eu ataco um tempo e me defendo em 3, tá? Então, ele fez uma trocação com o adversário dele, cansou, afastou. Nisso que se afastou, ele recuperou mais rápido que o adversário, ele conseguiu dar um soco no diafragma do adversário, que caiu, ele nocauteou o cara, porque quem faz o campeão são milésimos de segundos, né? Então ele conseguiu recuperar e conseguiu nocautear o cara. Então é um trabalho legal que o fisioterapeuta pode fazer aí com essa disfunção respiratória, que ele não foi treinado e a gente precisa melhorar essa função respiratória e desenvolvimento. E nessa mesma época eu comecei a dar aula também. Comecei a dar aula não, né? Voltou a dar aula. Não, voltei a dar aula, mas o que acontece? Teve uma época na minha vida que ninguém me chamava para dar aula de tudo. Ah, vamos dar aula de ventilação mecânica avançada, neurointensivismo, eu comecei a entrar em termografia, aula de terapia intensiva. Aí eu falei, não, cara, eu acho que para eu conseguir ser alguém, eu vou ter que nichar isso. Eu só vou falar de 2 temas. Nessa época, eu só estava falando de treinamento muscular respiratório e termografia, mais nada. Hoje, eu só estou falando de treinamento muscular respiratório e cardiovascular. Termografia eu meio que coloquei na sacola e parei um pouco, tá? Estou falando bem menos. Porque o profissional precisa ser específico para ter retorno financeiro também. Eu não posso estar dando aula de tudo, ao mesmo tempo dando aula de nada, né? Então, aqui eu foquei falando sobre treinamento muscular respiratório na pós-graduação, falando sobre termografia. Pode passar. E aí vou mostrando o meu caminho, né? Como que eu trilhei. Aqui foram alguns atletas que nós avaliamos. A doutora Renata Castro, cara, se você quer conhecer uma médica que saiba muito de fisiologia do exercício, fisiologia cardiovascular, sigam a Renata Castro. A Renata Castro dá aula, assim, absurdamente. Aqui eu levei o José Aldo para fazer a avaliação com ela. Poliana Botelho, para quem não conhece. Jéssica Batistaca. E ali eu fui o primeiro a tirar o cinturão da Jéssica. Peguei o cinturão pra mim. Ela falou assim, porra, o maluco já tá até com o cinturão, mexe com ele agora. Não vou mais fazer piada nenhuma. A Jéssica agora tá morando em Las Vegas, né? O José Aldo já tá parando, eu acho que não tá mais lutando. E a Poliana, eu gravei um podcast com ela interessante também, que ela é uma menina jovem com câncer de mama e fez o tratamento e agora vai voltar a lutar. Ela tá se preparando já pra luta. E é uma grande história dela, lá no Rehab Cardiocast. Tem o podcast com a Poliana, que ela conta a história dela. Eu acho que ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 26 anos, alguma coisa assim, ou um pouquinho mais. E aí tratou, fez todo o tratamento, perdeu todo o cabelo, perdeu massa muscular. E aí ela veio reavaliar comigo, que ela já trabalhava a força inspiratória, reavaliou para melhorar, para marcar a luta. Beleza. Então a trajetória também da cardiovascular no esporte, né, que a pessoa não sabe.
Não só a respiratória, mas a cardio também. Pode passar, Samuel. E aí veio a necessidade, né? Quando nós tivemos a criação da especialidade cardiovascular em 2015, isso em abril, 25 de abril de 2015, se eu não me engano, eu vi a necessidade de ter uma sociedade de cardiovascular. Eu falei, cara, a gente precisa ter alguém que eleve o conhecimento científico da cardiovascular. Aí nós fundamos em 2019 a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Metabólica, a SBFC. Só que 2019 tem um grande problema. Isso foi em novembro de 2019. 2020 veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente teve que puxar o freio de mão, porque não dava mais para tocar a sociedade, porque a gente está no front. A gente tinha que estar na batalha atendendo os pacientes. Então a sociedade deu uma freada, deu uma parada grande. E agora, com essa nova diretoria, a gente está crescendo, está fazendo esse trabalho de capacitação do fisioterapeuta cardiovascular, tanto na parte que eu falei da extensão, de pós-graduação, de mestrado e de doutorado. A gente está dando suporte para quem quer trilhar esse caminho da cardiovascular, que eu entendo que a gente tem que estar junto, tem que estar à mão. Quem está na frente tem que puxar quem está atrás. A gente não caminha sozinho, tem que caminhar junto. Então, e também não tem problema nenhum se eles passarem a gente. Isso é até bom. Entendeu? A gente dá a mão aqui para poder continuar. E a ideia é essa. A ideia da sociedade é justamente essa. Ajudar quem quer fazer história, quem quer entrar na cardiovascular e tem algum medo. O medo, ele vem, graças a Deus, o medo vem por desconhecimento. Tá? Quando você desconhece o que tem que fazer, você tem medo. Isso é bom, que evita a morte. Mas quando você conhece e sabe ter segurança, você consegue atender um paciente com uma fração de ejeção de 15%, 13%. Você consegue tratar um paciente com limiar isquêmico, sem ter grande risco dentro do seu centro de reabilitação. É isso que precisa entender como funciona a fisioterapia. Acabaram as imagens? Não, ainda tem mais uma, que é a próxima. Ah, não, aqui já... 13ª. É a sexta clínica. É a sexta clínica. Isso aqui já foi na clínica da Renata também, que eu fui convidado para coordenar a fisioterapia lá. Passa. E essa aqui é a minha próxima missão, que é fazer a clínica escola da Cândido Mendes, onde eu vou poder agora mostrar... Essa clínica dele de novo. Assim, Essa é a atual, pessoal. É a atual. Clínica É Escola de sétima. Fisioterapia Cardiovascular na Cândido Não, Mendes. não é cardiovascular. É clínica escola da Cândido Mendes. da Cândido Mendes / Léo. Ah, tá. Tá? Essa é a minha clínica dentro da universidade, onde nós vamos... Então ela não é só cardiovascular. Ela vai ter o carro forte, que vai ser a cardiovascular, mas ela vai ter respiratória, ela vai ter traumato, vai ter neuropediatria, vai ter respiratória, parte pediátrica, respiratória, vai ter uro, vai ter tudo lá dentro, tá? Mas o foco maior vai ser a cardiovascular. Então, o nome da clínica é Cardiobi. A Cardiobi, a intenção é essa, é fazer com o coração e a gente levar esse conhecimento para a galera que está começando. Então, nós estamos colocando uma clínica escola de excelência, onde nós vamos ter os melhores equipamentos e tecnologia para poder capacitar os novos profissionais na atuação da fisioterapia. Não só na fisioterapia cardiovascular, mas eu quero mostrar a excelência de fisioterapia em todas as áreas da fisioterapia. E não somente a cardiovascular pode ter recurso tecnológico, como as outras áreas da fisioterapia, cada um tem recurso de alta tecnologia que dá para atuar e você melhorar muito o seu paciente. Acabaram as imagens? Acabaram. Fecha aí, Samuel, bota na imagem normal. Quero te fazer uma pergunta aqui forte. É só voltar tudo lá para a primeira. Quero te fazer uma pergunta forte aqui. Fisioterapia cardiorrespiratória. Eu sei que não tem essa especialidade, mas o termo é errado? Cara, depende Cardiorrespiratório. do que você vai fazer com o teu paciente, né? Teu paciente tem problema cardio e respiratório? Um interage com o outro. Mas qual é a patologia desse seu paciente?
Falar que tratar de um paciente DPOC é igual tratar um paciente com limiar isquêmico, não é. Tá? Pós-graduação Não cardiorrespiratória. existe especialidade cardiorrespiratória. Se você chegar lá no COFITO, olhar lá no COFITO quais são as especialidades de fisioterapia, se você está fazendo uma pós-graduação, é para se tornar especialista. Dentro do COFITO está lá fisioterapia respiratória, fisioterapia em terapia intensiva e fisioterapia cardiovascular. Não existe especialidade de fisioterapia cardiorrespiratória. Então, você está fazendo uma pós-graduação para não ser especialista? Outra. Palestra de fisioterapia cardiorrespiratória. Se você juntar os dois temas na palestra, tem um palestrante falando de respiratório e outro palestrante falando de cardio, não tem problema nenhum. Mas achar que o fisioterapeuta de cardio tem todo o conhecimento do fisioterapeuta respiratório e o fisioterapeuta respiratório tem todo o conhecimento de cardiologia, não é por aí. Tanto que a própria área da medicina, elas são separadas. O pneumologista não é pneumocardio e o cardio não é cardiopneumo, tá? Por quê? São patologias diferentes. Se você precisa usar o exercício para tratar o paciente, você precisa ter conhecimento a fundo daquela patologia. Para você saber, por exemplo, se você pode fazer exercício de força nesse paciente ou se você deve usar baixa repetição e baixa carga, ou se você tem que usar o exercício aeróbico. Alguns pacientes na cardiologia não pode trabalhar muito exercício aeróbico, isso aumenta muito o retorno venoso e isso não é benéfico. E outros, você não pode fazer carga porque ele já tem uma obstrução de saída e que você vai fazer remodelamento ventricular. E o DPOC é outro paciente que, como você vai tratar? Você vai ofertar oxigênio à vontade para ele, que está desaturando, ou vai colocar VNI? Como você vai fazer no paciente com fibrose? Como você vai fazer no paciente com bronquiectasia? São doenças completamente. E outras são os exames que vão ser analisados. Dentro da cardiologia, eu vejo o fisioterapeuta passando muito voado em termos de você analisar os exames cardiológicos. Você entender que aquele paciente tem um problema de eletricidade, que eu preciso ter um Holter, eu preciso ter um eletro de paciente, eu preciso desse paciente com eletro repouso e de estresse, ou ele então tem uma falha de perfusão e eu preciso ver o exame que vai me dar perfusão, eu preciso ver um exame que vai me dar anatomia. Esses exames são completamente diferentes dos exames de respiratória, onde o que é uma espirometria com diluição de DCLO, o que é uma angiotomografia pulmonar, são exames completamente diferentes. Então não dá para conhecer tudo. O que você pode falar para a gente sobre a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular nesse contexto de como ela está hoje? O que você pode dizer para a gente da SBFC hoje? Então, a SBFC, a gente vem construindo departamentos dentro dela, tá? Então, esses departamentos é justamente para direcionar isso. O que é uma cardiopediatria? Quem nós temos de referência de cardiopediatria na fisioterapia cardiovascular pediátrico? A gente tem que buscar essas referências. Qual a referência? Quais são os exames? Aí tem um departamento, esse é o departamento de cardiopediatria, tem um departamento de exames complementares, onde nós vamos ensinar, analisar os principais e os exames cardiológicos avançados. A gente tem o de emergência e intercorrência cardiovasculares. Como você agir em uma emergência ou uma intercorrência cardiovascular dentro da tua clínica. A gente tem esse departamento de fisioterapia ambulatorial, reabilitação cardíaca ambulatorial, fisioterapia na vascular, onde a gente cuida tanto da vascular como na linfática. Então, tem esses departamentos de que quem tiver uma afinidade maior dentro das diversas áreas, assim como cardiointensivismo, não confundir fisioterapia intensivista, tá? A fisioterapia intensiva com a cardiointensivismo. O cardiointensivismo, ela tem conhecimentos diferentes de um CTI geral, que nem tem da neurointensivismo e você tem da cardiointensivismo. Então, você tem coisas que acontecem no mundo da cardio-intensivismo que não vai acontecer na outra. Então, tem que ter um especialista ali dentro. É isso que a sociedade vem mostrar que existe um campo enorme
dentro da cardiovascular e que nós estamos ali para ajudar a conduzir, a formar novas referências. Ou formar uma referência, porque tem muitas áreas ali que ainda não tem referência e a gente precisa formar referências na fisioterapia. Show de bola. Felipe? Eu fico triste, né? Eu olhei ele pro relógio e falei assim, caraca, já? Eu pensei que já ia passar só meia hora de tudo que a gente estava conversando. Léo, primeiro de mais nada, gratidão gigante estar aqui, mas antes da gente encerrar, vamos bater um ping-pong? Eu brinco lá no meu podcast que é o Momento Maria Gabriela. Cara a cara. Peraí, deixa eu botar o óculos. Presta óculos aqui, eu vou botar um monte de óculos aqui pra ficar igual a Maria Gabriela. A intenção é o seguinte, eu te faço uma pergunta, você me responde com uma palavra. O Fred é bonzinho, o Fred libera uma frase. Eu sempre falo uma palavra. Tranquilo? Tranquilo. Preparado, Hélio? É ele que vai responder. Um projeto que te orgulha. SBFC. Show de bola. Então, SBFC em uma frase. Ih, rapaz. Construção. Olha. Não, uma frase é uma palavra. Mas, já botou uma palavra, já foi. Empreender na saúde é? Sofrer. Ai, não! Pô, uma hora depois do podcast aqui só crescendo, evoluindo, mostrando, deixando... Não, eu não posso falar assim, que eu sou sincero, Agora né? eu vou ter que explicar. Se achar, é que eu sou sincero. Achar que empreender no Brasil é tranquilo, não é. Dá dinheiro, vai dar dinheiro, mas dá trabalho. E você tem que ser resiliente, tá? Então vamos melhorar. Em vez de falar sofrer, vou colocar resiliente. Eu acho que cabe muito, acho que é o Narim que fala sobre isso, né? Skin in the game, é pele em jogo. A gente tem que ter realmente esse olhar da pele em jogo para que as coisas aconteçam. E querendo ou não querendo, tem um momento que a gente acaba sofrendo nessa jornada, né? Uma realização pessoal que veio com a fisioterapia. Construir minha família. Isso aí. E para fechar, ele tinha falado quase, vou botar o quinto aqui, ó. Um desafio que virou aprendizado para você. Pode falar mesmo? Pode? Tá aqui, ó, botou aqui para responder. Manda ver. Concorrer à diretoria do Crefito 2. Virou um aprendizado, eu não quero mais. Eu acho que essa briga política, muitas pessoas que estavam do meu lado acabaram ficando contra por conta de um mero poder num conselho. Tipo, acabou a eleição, tem que acabar tudo. Acabou a eleição, cara, vamos continuar sendo amigos, vamos continuar... amigos? Bastante. Por causa de política. Por causa de política. No Crefito, tá? Então, no Crefito era da chapa do Crefito 2 e a minha chapa não venceu e o pessoal da chapa, a chapa 13, eu tinha muita afinidade, a gente tinha uma amizade e que acabou, graças a Deus, agora conseguimos retornar isso e eu fiquei muito triste por esse afastamento. Isso me fez muito mal. Então, um aprendizado que eu tenho foi a eleição do Crefito 2, que a gente aprende com sofrimento, né? E muitas pessoas que eu gostava que estivesse perto de mim foram todos para longe por conta de um poder que eu não sei por quê. Porque eu queria estar lá justamente para melhorar a profissão e não para ganho pessoal nem nada, mas acabou o pessoal levando para outro lado e isso me fez mal, não me fez bem não. Então o aprendizado foi não participar dessa política. Eu participo sim, eu participo construindo, eu já criei leis aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um relacionamento político, mas concorrer ali para ocupar um espaço, um lugar, não preciso disso, não quero. Eu consigo mudar a fisioterapia sem estar lá na frente, falando que eu sou tal cargo. Não quero mais, não. Caramba. Esse podcast foi muito bom. Topzera total. Depois, quando a gente cortar, eu falar sobre essa questão política aí. Ah, tá. Não. Então, pessoal, Leonardo Alves, para vocês, esse é o cara de hoje. Esporte Saúde Total, trazendo para você mais um episódio. Eu não tenho palavras para descrever. Olha aqui do meu lado, aqui, ó. Felipe Scherr, grande celebridade do Fisiocash. O cara que tem cash.
Felipe Scher tem cash. E é importante deixar claro pro pessoal que é Fisiocast de dinheiro, né? Cast de podcast, não é Fisiocast. Cash, Dinheiro, eu tô fazendo dinheiro. assim, ó. Felipe Scher tem cash, que ele é do Fisiocast. Então, acessem lá o podcast dele. Tá aqui nos dando maior moral. Sou muito agradecido a você, Felipe, por estar aqui conosco. Sua ajuda, sua apresentação aqui foi de grande valia. Brilhou. Agradeço o convite, a oportunidade, precisando. Só bater um fio que a gente tá aqui para fazer o que for preciso para, como o Léo falou, né? Engrandecer e fortalecer a profissão, né? Que acho que essa é a missão de todos nós. Com certeza. Léo, muito obrigado. Fala aí. Agradecer ao convite para poder contar um pouquinho a minha história, que é um pouquinho a história da fisioterapia. Um pedacinho muito pequenininho, mas é um pedacinho legal. Então, cara, você que tá na fisioterapia, que pensa em entrar na fisioterapia, eu digo, cara, participe. Participe da comunidade. Viva a tua profissão, né? Então você tem que viver, você tem que participar. Não fique só de mero espectador. Vá ser ator também e construir a sua história dentro da sua profissão. Obrigado. Quer falar? É isso, seja protagonista da sua história, né? A verdade é isso essa. aí. Gratidão gigante, parabéns pela sua história, pela sua caminhada. Quer deixar um isso. recado, falar sobre sua rede social? Siga a gente, procura lá o Felipe Scher também no Instagram. Tô sempre lá trazendo conteúdo, cortes, informações. Se tem dificuldade com dinheiro, a gente tá lá para ajudar e auxiliar. Mais uma vez, um obrigado gigante. Uma honra muito grande estar aqui presente. A honra é nossa. Então, a ideia foi a seguinte, o Leonardo sempre apresenta aqui comigo, mas ele tem muita história para contar e ele foi pro lado de lá pra gente, né, maltratar e foi maltratado, mas se deu bem, se saiu bem. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é de graça. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, envie esse vídeo para os colegas que tem muita informação bacana, né? É aquele famoso, né? Manda pro teu inimigo, que se ele melhorar, todo mundo melhora. Então, assim, nessa hora, eu acho que você manda pra ele e fala assim, não, dá uma olhada nisso aqui, ó. Não gosto de você não, mas toma esse material aí pra você dar uma olhada. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Cortou?